Bom dia, pessoal. A gente continuando com revisão para Enem. A gente está trabalhando conteúdo. A gente iniciou um conteúdo que eu acredito que é importante, que foi vetores. E dando continuidade ainda com conteúdos que são extremamente importantes ainda do primeiro ano, vamos falar de leis de Newton e dando realmente ênfase ao que importa, que é as aplicações. A gente resolver aplicações de leis de Newton. Leis de Newton, eu preferi não começar especificamente por leis de Newton, porque vocês estão no terceiro ano, a gente, essa coisa mais básica, vou colocar mais básico, a gente tem que saber. As três leis de Newton, a gente vai aplicar todas elas. Primeira, um corpo tende a permanecer em repouso ou tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme quando a resultante das forças é zero, a famosa lei da inércia. Segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica, força resultante é massa vezes aceleração. A força é o produto da massa vezes aceleração que o corpo adquire. E a terceira lei de Newton, a famosa ação e reação. Toda vez que um corpo A aplica uma força no corpo B, o corpo B devolve essa força, a gente chama de reação, devolve com a força de mesma direção, mesma intensidade, mas tem sentido oposto. E é importante frisar que essas forças atuam em corpos diferentes, certo? O A exerce uma força FA em B e B exerce uma reação em A, que a gente chama de menos FB. FA é igual a menos FB. São forças de mesma direção, mesmo sentido, mesma direção, intensidade e sentido oposto. Então essas coisas a gente precisa relembrar e a gente vai utilizar para resolver exercícios como esse aqui. Essa aula consiste basicamente em a gente aprender a resolver exercícios. Exercícios um pouco mais... Esses aqui, exemplos, a gente vai resolver exercícios mais fáceis. Depois a gente vai até fazer uma lista com exercícios um pouco mais complexos, mas a dificuldade não é tão grande. A gente vai resolver um exercício aqui de interação entre blocos com apenas 2. Vocês podem resolver um exercício com 3 blocos. A dinâmica que eu vou apresentar aqui, o sistema, a sistemática, o método é o mesmo. Só vai aumentar um pouco as equações, mas dá para resolver também tranquilamente. Então vamos à primeira aplicação. Como é que eu resolvo um exercício como esse, interação entre blocos? Diz o seguinte: dois blocos A e B de massas respectivamente iguais a 2 e 3 kg são apoiados numa superfície horizontal perfeitamente lisa. Uma força horizontal F de intensidade constante 10 N é aplicada no bloco A. Determine a aceleração adquirida pelo conjunto e letra B, a intensidade da força que A aplica em B. Então vamos lá. Dois blocos juntos, forma-se um conjunto, né? Dá para a gente resolver o exercício como um conjunto, né? Já que os blocos vão se movimentar juntamente. Quando aplicar a força F, os dois blocos vão ser acelerados. Vamos determinar a aceleração e qual é a força que A vai exercer em B para empurrar, né? Quando eu empurro A empurra B. Então vamos ver como é que eu resolvo questões como essa. E na verdade o sistema que eu vou mostrar aqui para vocês é resolver qualquer questão de aplicação da lei de Newton. O método se chama-se diagrama do corpo livre. O que é isso? Diagrama do corpo livre, gente, é representar todas as forças que atuam nos corpos. Todas. E depois a gente vai fazer a análise. Para aplicarmos a equação fundamental da dinâmica, força resultante é massa aceleração, devemos analisar as forças que agem em cada bloco. A gente vai utilizar as três leis de Newton, analisando primeiro todas as forças, vamos pensar em todas as forças que atuam no corpo. Na vertical, gente, os dois blocos, a gente vai utilizar apenas um bloco, mas serve para os dois blocos estão apoiados sobre uma superfície, então eles têm força normal. Sempre que um corpo está sobre a superfície, existe uma força normal agindo. Todo o corpo tem peso. Observa aí, ó, que para ambos os blocos existem aí duas forças atuando na vertical, de mesma direção, sentido oposto e mesma intensidade. Então o que é que acontece? Na vertical as forças vão se anular. Ó, tanto faz para o bloco A como o bloco B, eu tenho uma força peso na vertical para baixo e uma força normal na vertical para cima. Essas forças vão se anular. Logo a gente vai desconsiderar
as forças que atuam na vertical, porque elas se anulam, a resultante dá zero. Sempre que um corpo estiver nessa situação, você pode desconsiderar as forças que atuam na vertical. Agora na horizontal, vamos agora pensar na horizontal. Na horizontal, ó, quando eu aplico uma força F no bloco A, o bloco A vai empurrar o bloco B, uma força que a gente pode chamar de Fzinho. O bloco B vai reagir, então o bloco B também vai aplicar uma força em A. É a mesma força Fzinho, só que tem sentido oposto. A mesma, então a gente coloca menos Fzinho, porque é a reação tem mesma direção, mesma intensidade, mas tem sentido oposto, então é menos Fzinho. Novamente, quando eu aplico uma força em A exerce uma força em B, B reage. Essa força de A em B a gente chama de F, e essa força menos Fzinho, de Fzinho. E essa força menos Fzinho é a reação de B em A. Então, ó, na horizontal, quais são as forças que atuam no bloco A? A força F e a reação, no caso aqui, a gente pode colocar menos Fzinho. Então, qual é a resultante das forças no bloco A? A resultante é igual à soma de todas as forças. Se eu tenho duas forças de mesma direção e tem sentido oposto, então a resultante em A é Fzão menos Fzinho. Essa é a primeira equação. Vocês vão ver aqui que a gente vai montar um sistema de equações. Para cada corpo eu vou montar uma equação. Para o bloco B, perdão. Bloco B só existe uma força, que é a força que A exerce em B, quando o A é empurrado. Então a força resultante em B é Fzinho. A gente chama isso aqui de equação 2. Então o que a gente faz? A gente vai somar a equação 1 com a equação 2. A equação 1 era o seguinte: força Fzão menos Fzinho era a resultante em A. Quem é a resultante em A? Massa vezes aceleração. Então é a massa de A vezes a aceleração A. No bloco B é a equação 2. Apenas Fzinho é igual a massa de B vezes a aceleração. Observe que isso aqui, gente, é um sistema linear. O que a gente vai fazer? A gente vai somar a equação 1 com a equação 2. Observe que cada corpo tem uma equação. Num exercício um pouco mais complexo, eu coloco 3 corpos. Eu vou ter 3 equações. Só vai dificultar um pouco mais nisso. Mas o método é sempre o mesmo. Analisa as forças que atuam no corpo na vertical e na horizontal. Sempre que o corpo estiver sobre a superfície, na vertical vai se anular. Na horizontal não vai. Então você vai montar uma equação para cada uma desses corpos. Como tem a equação 1 para o corpo A, a equação 2 para o corpo B. Fazendo essa soma aqui, gente, ó, menos Fzinho com Fzinho, com menos Fzinho mais Fzinho, no caso aqui, ó, corta, né? É menos 1 mais 1 dá 0. Então vai sobrar Fzão mais 0 dá Fzão, MA mais MB eu vou somar, vezes aceleração, ó, é um termo igual na equação 1 na equação 2. Seria MA vezes A mais MB vezes A, eu posso apenas simplificar MA mais MB vezes A. Se eu substituir os valores, Fzão vale 10, MA vale 2, MB vale 3. 2 mais 3 dá quanto? Dá 5. Como eu quero isolar A, eu vou passar o 5 para cá dividindo. 10 dividido por 5 dá quanto? 2 metros por segundo. Essa é a aceleração do conjunto. Já encontrei a resposta à letra A. 2 metros por segundo. Eu poderia também fazer essa aceleração pensando num conjunto bloco A mais bloco B, único. Eu ia utilizar apenas uma equação. A força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Lembrando agora que essa massa é o conjunto MA mais MB. Vai dar o mesmo resultado, observa. A força resultante que atua no conjunto MA, bloco A e bloco B, é apenas a força F, que vale 10. A massa de A vale 2, a massa de B vale 3. 2 e 3, 5. 10 dividido por 5, 2. A gente encontrou o mesmo resultado. Observe que duas maneiras diferentes para encontrar o mesmo resultado. Sempre que for um conjunto, 2 ou 3 blocos, você pode analisar para determinar a aceleração em termos de conjunto. Letra B. Para a gente determinar a letra B, é fácil. É só substituir o valor da aceleração A em qualquer uma das equações. Ó.
Observe que eu substituo na equação 1, eu consigo determinar o valor de Fzinho. Na equação 2 também eu encontro o valor de Fzinho. Mas é muito mais fácil substituir na equação 2, ó, que já está pronta. Fzinho é igual a mb vezes A. Quanto vale mb? Vale 3. Se mb vale 3 e a aceleração vale 2, a gente acabou de determinar, 3 vezes 2, 6. Então Fzinho vale 6. É a força que o bloco A exerce em B. Ó, essa força que a gente montou aqui inicialmente, Fzinho, que é a força que A exerce em B, vale 6 newton. Então, quanto vale a força menos Fzinho? Vale menos 6 newton, que é a reação. Tem que ter a mesma intensidade, que vale, ó, 6 newtons. Eu empurro o bloco A com a força de 10, o bloco A empurra o bloco B com a força de 6. Assim, o conjunto se movimenta. Então, vamos novamente aqui voltar para o método de como resolver questões como essa daqui. O método é o mesmo para todos os casos que a gente vai ver, todas as aplicações. Primeira aplicação, interação entre blocos. Observa, primeiro passo é fazer o diagrama do corpo livre. Analiso todas as forças, represento todas as forças que atuam no corpo, na direção vertical e horizontal. Na vertical, o corpo está sobre a superfície, então tem normal, força normal. Todo o corpo tem peso. Força normal e força peso se anulam. Vocês devem ter estudado isso aí lá no primeiro ano. Porque observa, são forças de mesma direção e sentido oposto, têm a mesma intensidade e atuam no mesmo corpo. Então, o corpo está parado, a resultante é zero. Agora em B, agora na horizontal, você vai montar uma equação para cada um dos corpos. Na horizontal, a gente tem duas forças aplicadas atuando no corpo A. É a força Fzão e a força menos Fzinho. Então, monta uma equação, chamei de equação 1. A força resultante, só para lembrar, que a força resultante é massa de aceleração, viu? Só para lembrar, isso aqui a gente não pode esquecer nunca. Força resultante em A, Fzão menos Fzinho, equação 1. Analisando o corpo B, só existe uma força, que é a força Fzinho. Então, a resultante em B é Fzinho. Essa é a equação 2. Monta um sistemazinho linear, soma a equação 1 com a equação 2, resolve essa matemática aqui, é simples, você sempre vai anular uma dessas forças. Fez a soma correta, substitui os valores, você tem um valor de A, que é a aceleração. Você poderia fazer desse método, pensando no conjunto, onde a massa total é a soma de A mais B. E para determinar o valor da força que A exerce em B, é só substituir o valor de A em qualquer uma das equações, equação 1 ou 2. Eu surgi na equação 2 porque era mais rápido e fácil. É só multiplicar a massa de B, que vale 3, e a aceleração 2, 3 vezes 2, 6. Então, no exercício com o terceiro bloco, ia ter uma terceira equação. Eu ia somar a equação 1 mais 2 mais 3. Só ia gastar um pouco mais de tempo, mas o método é o mesmo. Análise, diagrama do corpo livre, analisa as forças que atuam, monta a equação para cada um dos corpos. Vamos ver esse exemplo agora. Tração entre blocos agora. Esses blocos estão unidos por um fio. Quando eu puxar o bloco B que está unido ao bloco A por fio, também vai puxar o bloco A. Então, diz o seguinte, dois corpos A e B de massas iguais, 2 kg e 4 kg, estão apoiados na superfície horizontal perfeitamente lisa. O fio que liga A e B é ideal, isto é, não tem massa, é inextensível, não estica. A força horizontal F tem intensidade de 12 N, determina a aceleração do conjunto e a intensidade da força de tração. Quando eu puxar o bloco B, vai ter uma força de tração aqui, nessa corda. A corda vai exercer uma força de tração aqui no bloco A, que vai puxar, chamar isso aqui de T. Vai ter uma reação aqui também, em B, é menos T. Mesma direção, sentido oposto e mesma intensidade, menos T. Essas são as forças que atuam na horizontal. Tem a força peso aqui na vertical, que aqui está muito embaixo. Tem a normal, estão sobre a superfície. Aqui acontece a mesma coisa no bloco B.
A gente já pode, já de cara, saber, a gente já sabe de cara que essas forças normal e peso, elas se anulam. Estão na mesma direção, sentido oposto, é no mesmo corpo. Então, a gente já esquece a análise na direção vertical, tá certo? Então, vamos pensar só na horizontal. No bloco A, qual é a única força que atua na horizontal? É a força de tração. Então, a resultante em A é igual a T. Força resultante é massa de aceleração. Então, T é igual a massa de aceleração. Quanto vale a aceleração? Vale 2. Então, T é igual a 2A. Essa daqui é a minha primeira equação. O método, observe, o método é o mesmo. Diagrama do corpo livre, estou montando a equação para cada um dos corpos. No bloco B, eu tenho duas forças atuando. A força F e a reação da tração. Então, a resultante em B é F menos T. Resultante é massa de aceleração. Então, F menos T é massa vezes aceleração. Quanto vale a massa? Vale 4. Logo, F menos T é igual a 4A. Essa é a minha segunda equação. O que é que eu faço agora? Monto o sistema linear. Somo a equação 1 com a equação 2. T menos T, mais, no caso é T menos, mais com menos dá menos, né? Então, é T menos T dá 0. Corta. Só sobra F igual a 2A mais 4A dá 6A. F vale 12. F vale 12. Se eu quero isolar o valor de A, eu vou passar o 6 aqui dividindo. 12 dividido por 6 dá 2 metros por segundo. Essa é a aceleração do conjunto bloco A e bloco B ligados aí por um fio. Como é que eu faço para determinar a letra B, a tensão na corda? Só substituir o valor da aceleração A em qualquer uma das equações. Escolhi a equação 1. T igual a 2 vezes A. Quanto é que vale A? Vale 2. 2 vezes 2, 4 newtons. Observa que não tem nenhuma grande dificuldade. Quando você pratica e pega esse método, você resolve qualquer questão como essa daqui. Análise do diagrama do corpo livre, analisa as forças que atuam no corpo. Monta sempre uma equação para cada um dos corpos. Se tiver 3 corpos, são 3 equações. 4 corpos, 4 equações e assim por diante. Agora, uma situação diferente. Tração entre blocos, mas agora tem um fio ligado por uma polia. Como é que a gente vai proceder? Da mesma maneira. Diagrama do corpo livre, montar a equação para cada um dos corpos. Diz o seguinte aí, o corpo A tem 6 kg, o corpo B tem 2 kg. Aí fala que o plano está apoiado sobre um plano liso, não há tração no fio, pediu para anotar adotar G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Também quer a aceleração do conjunto e a tração do fio. Gente, olha o que acontece aqui. Como não existe atrito aí, nem entre o bloco A e a superfície de apoio, e não tem tração, não tem também atrito entre o fio e a polia, esse bloco B, ele vai acabar, apesar de ter menos massa, vai acabar puxando o bloco A. Então, fazendo um diagrama de corpo livre aqui, ó. O que acontece com o bloco B? Tem um peso para baixo, essa força peso aqui que vai puxar o conjunto para baixo, né? Tem uma tensão aqui na corda, ó. Tem uma tensão aqui na corda. Tem uma outra tensão aqui que é a reação, né? Aqui nesse bloco A tem uma força peso e tem a normal. A gente sabe que vão se anular. Agora observe esse detalhe aqui, ó. Observa que no bloco A só tem movimento na horizontal. Na vertical ele não tem movimento, a resultante até porque é 0. Agora observe o bloco B só tem movimento na vertical. Então você não vai fazer análise do corpo B na horizontal não tem força atuando na horizontal não. O corpo B só desce. Então vamos montar a equação para cada um dos corpos aqui, ó. Tá aí, ó, diagrama do corpo livre para o bloco A, tem a força tem a peso e a normal se anulam e tem apenas a tração atuando lá na corda, que vai puxar o bloco A. Então a resultante em A é igual a T. A resultante é massa de aceleração, logo a T é igual a massa de A vezes aceleração.
Quanto vale a massa de A? Vale 6. Logo T igual a 6A. Montei a equação 1. Agora a equação para o corpo 2. O corpo B, perdão, a força resultante é o peso B menos a tração. Peso B, toda vez que, ó, gente, uma dica, toda vez que o corpo está descendo, o peso ele é positivo. Toda vez que o corpo está descendo, o peso a gente adota ele positivo. Quando o corpo está subindo, a gente adota o peso negativo, como negativo. Então a força resultante é o peso menos a tração. Resultante é massa e aceleração, logo é o peso de B menos a tração é igual a massa de B vezes a aceleração. Então, peso de B menos a tração é igual a 2 vezes A, porque a massa do bloco vale 2. Essa é a minha segunda equação. Vou montar o sistema linear. Somando a equação 1 com a equação 2, novamente essas trações vão ser canceladas. T menos T dá 0. Só vai sobrar o peso de B igual 6A mais 2A dá 8A. Agora é só resolver essa equaçãozinha aí. O peso de B, eu poderia ter... eu estou calculando aqui no final, mas eu poderia ter calculado bem antes. Peso de B é massa vezes a gravidade. Se a massa vale 2, a gravidade vale 10, o peso de B é 20. Logo, 20 é igual a 8A. Passando o 8 dividindo, 20 dividido por 8 dá 2,5, 2,5. Então, a aceleração do conjunto aí é 2,5. Observe o seguinte aí, ó, gente. Por que o corpo desce? Ó, pela análise do corpo vivo, a gente observa que o corpo desce. Observa que o corpo A não tem movimento na horizontal, logo só tem uma tração. A gente vai calcular agora. Vamos calcular logo essa tração para a gente analisar. Ó, a tração é só substituir a aceleração em qualquer uma das equações. Substituir na equação 1, 6A. Quanto vale A? 6 vezes A. Quanto vale A? Vale 2,5. 6 vezes 2,5, 15. Então a tração vale 15 newtons. Ó, vamos observar então, ó, por que o corpo desce? Porque o bloco A, o bloco B, mesmo tendo menor massa, faz o conjunto descer. Porque olha quanto é que vale o peso de B, vale 20. Olha quanto é que vale o peso, a tração no bloco A, vale 15. Logo 15 é maior do que 20. 20 é maior do que 15, né? Por isso que o conjunto desce. Apesar de o bloco B ter massa menor, o bloco B acaba puxando o conjunto e esse conjunto desce. Por que isso acontece? Isso aqui só acontece porque não tem atrito entre o bloco A e o piso. Se tiver uma força de atrito aqui, esse conjunto não vai descer nunca. Para descer, o bloco B teria que ter uma massa maior do que o bloco A para poder vencer essa força de atrito. É o que a gente vê na nossa vida real, né? Que tem atrito em tudo que é lugar. Se você colocar um conjunto como esse aí, amarrar um bloco de massa 2 kg, ligar com um blocozinho de massa 1 kg, se você colocar numa disposição como essa sobre uma mesa, esse bloco de menor massa não vai puxar nunca o bloco de maior massa, porque tem atrito entre o corpo de maior massa e a mesa. Se não tivesse atrito, eles iam descer. Agora, outra aplicação, outro exemplo. Vamos falar agora da chamada máquina de Atwood. Gente, essa máquina de Atwood, o que é máquina de Atwood? É isso aqui, ó. É esse sistemazinho de uma polia fixa ligando dois corpos. Isso aqui é importante. Para quem pratica musculação, está na academia, com certeza já viu muito desses sistemas aí em máquinas. Isso aqui serve bastante. Isso aqui serve para a gente distribuir pesos, distribuir forças, para poder a gente erguer grandes quantidades de massa. Quem pratica academia já deve ter observado que algumas máquinas têm sistemas como esse, de 1, 2, 3 polias, para poder você erguer uma certa quantidade de peso, na hora de fazer um exercício de bíceps e tríceps, por exemplo. Isso aqui tem em guindastes, em andaimes, vários maquinários que precisam erguer grandes quantidades de massa, tem sistemas como esse de polias, com várias polias. A gente vai ver lá depois uma aplicaçãozinha, a gente vai entender qual é a importância e qual é a facilidade que isso aqui nos dá no nosso dia a dia para erguer grandes quantidades de massa. Então isso aqui é a máquina de Atwood.
É uma polia fixa que faz distribuir força ligando dois corpos por um fio. Isso aqui é a máquina de Atwood. No arranjo experimental da figura ao lado, o corpo A e B têm respectivamente massas iguais, 6 e 2 kg. Os fios e as polias têm massas desprezíveis. Não há atrito entre o fio e a polia. Adote G 10 metros por segundo ao quadrado. Determine a aceleração do conjunto e as trações no fio. No caso, a tração é a mesma, né? Ó, vamos analisar as forças. Como o bloco A tem massa de 6 kg, logo ele vai descer, né? Então o peso aqui, ó, tem um peso e a normal aqui. Peso normal não, perdão, peso e a tração. O corpo B também tem um peso aqui para baixo e uma tração. Essas são as únicas forças que atuam nesses corpos aqui, viu, gente? Tração e peso. No caso, peso de A e peso de B. Então vamos montar uma equação para cada uma deles. Como o bloco A ele desce, e eu comentei quando o corpo desce o peso é positivo, logo a resultante em A é o peso menos a tração. Quanto é que vale o peso de A? 6 vezes 10, 60. Então o peso de A vale 60. Logo, o peso de A menos T é igual a massa de A vezes a aceleração. O peso de A vale 60, então é 60 menos T. A massa vale 6, então é 60 menos T é igual a 6A. 60 menos T é igual a 6A. Equação 2. O que vai mudar aqui? Como o corpo B está subindo, gente, agora a gente vai considerar o peso negativo e a tração positiva. Isso aqui vale sempre. Sempre que eu tenho um sistema como esse, ou qualquer outra configuração onde eu tenho um corpo descendo, o peso é positivo. Quando o corpo está subindo, o peso é negativo. Tá certo? Então a resultante em B é a tração menos o peso. Quanto é que vale o peso de B? Vale 20. Que é a massa 2 vezes 10 da gravidade, 2 vezes 10, 20. Tá ok? Então a resultante em B é a tração menos o peso de B, que é igual a massa de B vezes A. Quanto vale o peso de B? Vale 20. T menos 20, quanto vale a massa de B? Vale 2. T menos 20 igual a 2A. Essa é a minha equação 2. Montando o sistema linear agora. 60 menos T igual a 6A, mais T menos 20 igual a 2A. T com T cancela, observa. T com T cancela, né? 60 menos 20 dá 40. 6A mais 2A dá 8A. Eu vou isolar A, passar o 8 dividindo. O 40 dividido por 8 dá 5. 5 metros por segundo. Essa é a aceleração do conjunto. Lembrando que o corpo A desce e o corpo B sobe. 6 metros por segundo. Quanto equivale a tração? Só substituir a aceleração em qualquer uma das equações. Substituir na equação 2. T menos 20 é igual a 2 vezes A. A vale 5. Então 2 vezes 5, isso aqui dá 10. Agora eu vou passar, ó, se isso aqui dá 10 e o menos 20, quando passa para cá, passa positivo, 10 mais 20, 30. Logo a tração na corda vale 30 newtons. Tá aqui, ó. Essa tração aqui vale 30. Essa outra tração aqui vale 30. Aí observa, ó, a tração no corpo B, a tração vale 30, o peso vale 20. Logo 30 para cima, 20 para baixo. Como 30 é maior do que 20, o corpo sobe. Já o corpo B é 30 para cima, 60 para baixo. Se tem mais coisa para baixo, então ele vai descer. Essa análise aqui, por isso a gente consegue analisar matematicamente, porque a gente consegue ver isso na nossa vida real, né? Num sistema como esse, um corpo de maior massa, é claro que vai acabar descendo. Então, tá aí a resolução de uma questão da aplicação da máquina de Atwood. Agora, observe o seguinte, gente, ó. Essa máquina de Atwood, eu tenho uma polia presa aqui na corda, ó, presa aqui no teto. Logo, eu tenho uma tensão aqui, gente, ó. Tem uma tensão aqui também nessa corda aqui que liga a polia. Dá pra gente determinar quanto é igual essa tensão aqui, ó. A gente vai fazer isso aqui agora. Ó, essa tensão aqui que segura essa polia é o seguinte. Como a polia está em repouso, a resultante é zero. Se a resultante é zero, significa que, ó, essas duas tensões que a gente acabou de calcular, ó, em cada um lado da corda, significa que essa tensão aqui que sustenta a polia
é igual à soma das tensões em cada uma das pontas da corda, porque isso aqui está em equilíbrio. Observa que eu tenho duas tensões, vai ser duas tensões, T mais T é igual a tensão T' lá da corda, porque está em equilíbrio, são iguais. T' é igual a T mais T. T mais T dá 2T. A gente já terminou quanto vale T, vale 30. Então a tensão total lá no fio que sustenta a polia vale 60 newtons. Essa é a vantagem de uma máquina de eletro-wood desse sistema de polia, gente. É distribuir forças. Tem 60 newtons aqui em cima e a máquina de essa polia, ela vai acabar dividindo esses 60 em cada uma das pontas da corda. Vai ficar 30 para cá, 30 para cá. Eu acabo dividindo. Isso aqui é interessante para eu poder sustentar um corpo, por exemplo. Eu vou exercer uma força maior, porque essa polia ela vai dividir. Uma força maior, não, uma força menor. Para eu sustentar, por exemplo, um corpo que tem um peso de 60 newtons, eu utilizando uma polia como essa, eu vou precisar, para erguer ele puxando um dos lados da corda, vou precisar erguer com uma força de apenas 30 newtons. Meu esforço vai ser menor. É muito mais fácil. Não sei se você já percebeu, você que pratica exercício físico em uma academia. É muito mais fácil fazer, você consegue erguer mais peso, mais carga, quando você utiliza uma máquina com polia do que com um peso livre. Não sei se você já percebeu, mas isso é perceptível. Você vai fazer um exercício para braço, por exemplo, você consegue levantar 10 kg. Você vai fazer esse mesmo exercício numa máquina, você consegue erguer 20, 30 kg, porque existe essa distribuição de forças nos cabos nessa polia. A polia acaba dividindo a força que você vai fazer e você exerce um esforço menor. Você precisa de menos força para erguer aquela carga. Tá certo? Então, essa é a aplicabilidade da máquina de eletro-wood. Ela distribui forças. Vamos analisar aqui o nossa última aplicação, que é o chamado plano inclinado. Eu tenho um corpo aí sobre um plano inclinado, que tem um certo ângulo θ de inclinação em relação à superfície. Um corpo de peso B desliza sobre um plano inclinado perfeitamente liso, que forma um ângulo θ em relação à horizontal. Determine a aceleração do corpo e a intensidade da força normal que o plano exerce no corpo B. Aceleração da gravidade vale G. Isso aqui, gente, a gente vai encontrar uma expressão geral. Ó, quando a gente falou lá em vetores, quando eu tinha um vetor que tinha uma certa inclinação, nós poderíamos sempre decompor ele numa direção vertical e horizontal. É isso que a gente vai fazer aqui. Ó. Nós vamos decompor a força-peso. Se a força-peso tem uma certa inclinação, quais as forças que atuam no diagrama do corpo livre? Quais as forças que atuam no bloco? Força-peso e força normal. A gente consegue decompor essa força-peso, já que existe uma inclinação ali, ó, daquele bloco em relação à superfície. Existe uma força-peso na direção horizontal aqui, ó, eu chamei de PT, podia ser PX, né? E existe uma força-peso na direção vertical, que aqui chamou de PN, mas pode ser PY. Então, P pode ser decomposto em PX e PY. A gente já viu como é que a gente decompõe, como é que a gente conta o valor dessas componentes aí. Através de estudo da trigonometria lá, né? Do triângulo retângulo. Eu posso projetar meu PY aqui. Aí eu vou fazer definição de seno, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quem é, no caso aqui, nesse triângulo, nesse caso aqui, nesse triângulo, aí o ângulo está aqui, ó. Quem vai ser o meu cateto oposto? É PX. Quem é a hipotenusa nesse triângulo? É P. Logo, PX é igual a P seno do ângulo. A força peso na direção horizontal é o peso vezes o seno do ângulo. Se PX é igual a P vezes seno do ângulo, observe o seguinte:
A resultante, só existe uma força na vertical, na horizontal, que é a força Px. Logo, a resultante é igual a Px. Mas quanto vale Px? Vale P seno do ângulo. Logo, o peso vezes o seno do ângulo é igual a massa vezes a... Quem é o peso? É a massa vezes a gravidade. Logo, massa vezes gravidade. Logo, a força resultante é a massa vezes a gravidade vezes o seno do ângulo. Mas, se essa é a única força que atua, logo é a força resultante. Quem é a força resultante? Massa vezes aceleração. Então, igualando isso aqui, ó, se a força resultante, massa vezes aceleração, é igual a mg seno do ângulo, se eu passar m para cá dividindo, eu posso cancelar m com m. Logo, a aceleração é igual a gravidade vezes o seno do ângulo. Memorize esse resultado aqui, viu, gente? Sempre que um corpo desliza sobre um plano inclinado, a sua aceleração é a gravidade vezes o seno do ângulo. Observe que essa aceleração não depende da massa, só depende do ângulo. Quanto maior o ângulo que vai ter aí, ó, maior vai ser a aceleração. Porque a gente sabe que a função seno ela varia de 1 a menos 1, e o quanto é que tem um valor máximo quando o seno é de 90. Então, se eu for aumentando o valor desse seno aí, se for deixando cada vez mais, ó, inclinado esse plano, mais acelerado esse corpo vai descer. Até, é claro, quando eu tiver a situação máxima, que é quando o seno é 90, seno 90 dá 1, então a aceleração é justamente igual à gravidade, que vale 10. Tá certo? Quanto maior for o ângulo de inclinação, mais rápido vai descer, maior a aceleração. E independe da massa. Mostrei matematicamente aí, ó, só depende do seno do ângulo, já que a gravidade é uma constante. Então, esse é um resultado geral. Memoriza esse resultado aqui. Sempre que um corpo desliza sobre um plano inclinado, sem atrito, a aceleração é g seno do ângulo. Sempre, 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 sempre. Esse é o resultado geral. A letra B queria saber quanto é a força normal. Observa, a força normal é o PY é igual a P cosseno do ângulo. Se você botar o PY aqui, ó, quem é o cosseno? É o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O cateto adjacente é PY, hipotenusa é P, então PY é igual a P vezes cosseno do ângulo. Observa aí, gente, ó, a força PY é exatamente igual à força PN. Elas vão se cancelar, ó, estão na mesma direção vertical e são aplicadas no mesmo corpo. Logo, como PY e normal se anula, a força normal é igual à força peso na vertical. Logo, Fn é igual a P cosseno do ângulo. Essa é o valor da força normal. P cosseno do ângulo. Ou você pode também escrever mg, já que peso é massa vezes gravidade, mg vezes o cosseno do ângulo, cosseno de θ. Força normal também pode ser escrita mg cosseno do ângulo. Também é uma expressão geral, viu, gente? Sempre a força normal vai ser mg cosseno do ângulo. Então tá aí, gente, uma aula de aplicação de leis de Newton. Sempre cai questões como essa, sempre cai questão de aplicação de leis de Newton. Então é importante que a gente tenha, foi preciso que a gente revisasse esse conteúdo aí. Então mostrei algumas aplicações, as principais delas e como resolver. Observa que o método é sempre o mesmo. Qual é o método? Primeiro, diagrama de corpo livre. Você vai analisar as forças que atuam no corpo, na vertical e na horizontal. Quando o corpo está parado sobre uma superfície, sempre vai se anular a força na vertical, já que normal se anula com a força peso. Depois de você analisar no diagrama de corpo livre, você vai montar uma equação para cada corpo. São dois corpos, são duas equações. Depois de você montar essas equações, você vai fazer um sistema linear. Você vai somar essas equações e depois é só matemática. Vai fazer alguns cancelamentos, vai fazer algumas somas, algumas divisões, algumas multiplicações e sai tudo naturalmente pelo resultado da matemática. Mas o método é sempre o mesmo. Tá ok? Um abraço para vocês. Eu vou deixar uma atividade indicada para vocês resolverem lá no Classroom. Um abraço.